Os anjos reagem com exaltação. Até este ponto na história do Natal, os anjos têm servido como mensageiros de Deus. Mas transportar mensagens não é a única função dos anjos. Na verdade, essa pode ser uma atividade secundária dentre as suas atividades primárias no céu: louvor e adoração. Observe de que maneira isso aparece no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Isaías foi transportado à sala do trono de Deus, onde testemunhou a adoração angelical de Deus no céu, enquanto os serafins, com 6 asas, declaravam a glória e a grandiosidade do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. O papel do serafim é a adoração perpétua de Deus, exaltando a beleza de sua santidade. No Novo Testamento, o apóstolo João teve um vislumbre da paisagem celestial. Apocalipse 4:5. Ele viu os seres viventes, outra maneira de referir-se aos anjos, declarando a santidade de Deus e invocando os redimidos à adoração a Deus pela maravilha de sua criação e à adoração a Cristo pela graça de sua salvação. Apocalipse 4:11, 5:12. Todos os residentes do céu juntaram-se então ao coro enquanto louvavam o Pai e o Filho por sua poderosa intervenção no mundo decaído. No livro de Apocalipse 4 e 5, o domínio angelical celebra a criação de Deus e a salvação de Cristo. Mas, na história do Natal, eles se unem para celebrar o seu ato de invasão de um planeta destruído que é o objeto de seu amor eterno. Lucas 2. Quando o anjo anunciou a chegada do Filho de Deus em forma humana, a multidão da milícia celestial ergueu sua voz em exaltação a Deus por sua glória, por seu Filho e por seu plano de resgatar a raça perdida dos homens e mulheres que, como as ovelhas guardadas pelos nômades do deserto, há muito haviam se perdido. Lucas 2, 13, 14. Essa reação de exaltação torna-se a grande linha de adoração que iniciou nesse primeiro Natal e continua em nossa adoração hoje. A mensagem deles foi poderosa. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2, 13, 14. O que Isaías e João testemunharam no santuário do céu, os pastores experimentaram naquela colina de Belém. Eles ouviram os anjos afirmarem a glória de Deus e anunciarem que Cristo havia vindo para oferecer a paz com Deus à raça em rebelião contra ele. A reconciliação entre Deus e a humanidade, a solução para a condição humana de pecado, é resumida na simples palavra paz. É importante, no entanto, compreender que essa paz não significa simplesmente a ausência de conflito. É a presença de Cristo que é descrita pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. Isaías 9, 6. É por meio de Cristo que existe o relacionamento com o Deus da paz. Filipenses 4, 9. A palavra hebraica para paz,
Shalom, condensa essa ideia, pois carrega o peso de tais realidades como completude, integridade e contentamento. Paz. Os anjos puderam oferecer essa promessa de paz aos pastores e a nós, porque o Cristo, que é aquele que faz esta paz tornar-se possível, tinha acabado de chegar ao planeta Terra. As vozes dos anjos, erguidas em exaltação ao Deus vivo, continuam a ressoar em nossas celebrações hoje. A esperança de paz, o anseio por glória, o presente que é Jesus. Todas estas coisas que reverberam nos corações daqueles pastores continuam a ressoar com os anseios mais profundos de nossos corações, mais de 2 milênios depois. Como os anjos serviram a Cristo? Como os pastores devem ter se decepcionado quando os anjos, gloriosos e reluzentes, partiram e o céu voltou à sua escuridão fria. Mas os anjos ainda não haviam acabado seu trabalho. Eles ainda estariam envolvidos no ministério de Cristo pelos próximos 30 anos, especialmente durante momentos críticos de perigo ou proclamação. Um anjo alertou José para que levasse o bebê Cristo para longe do alcance de Herodes. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2:13. Os anjos serviram Jesus após ele ter sido testado no deserto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4:11. Um anjo ministrou a Jesus durante seu sofrimento no jardim do Getsêmani. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22:43. Um anjo abriu a sepultura no dia da ressurreição. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28:2. Anjos anunciaram a ressurreição de Cristo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Mateus 28:5. E Maria viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Anjos estavam presentes no momento do retorno de Jesus ao céu. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1:10-11. Houve grande interesse entre a multidão angelical com relação à missão terrena do Senhor da Glória. Os acontecimentos que envolveram a encarnação não eram simplesmente vistos pelos anjos. Estas atividades divinas eram observadas com um olhar atento e grande interesse. Em outras palavras, a obra redentora de Cristo era e é uma fonte contínua de fascinação para o grupo angelical.
Observe como o apóstolo Pedro descreve isto. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. 1 Pedro 1:12. O que a frase "coisas essas que os anjos anelam perscrutar" significa? O professor estudioso da Bíblia Adam Clarke descreveu da seguinte forma: a frase em grego significa inclinar-se para baixo. A postura daqueles que desejam seriamente descobrir algo, especialmente uma escrita difícil de ser lida, isto é levado à luz e é posicionado de modo que os raios de luz possam pousar sobre a escrita de maneira mais plural possível, e então alguém inclina-se para baixo para examinar todas as partes, de modo a decifrar o todo. Até mesmo os anjos santos são tomados por perplexidade com relação ao plano de redenção humana e, legitimamente, admiram-se da encarnação desse objeto infinito de sua adoração. Se então estas coisas são objetos da profunda consideração dos anjos de Deus, quanto mais deveriam ser para nós. Nestas coisas, os anjos não podem ter o interesse que os seres humanos têm. E por que isso? Porque envolve a encarnação desse objeto infinito de sua adoração, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Os anjos exaltam a Cristo por quem ele é e pelo que ele fez. Eles o exaltaram em seu nascimento, ministraram-lhe em sua vida, auxiliaram-no em sua agonia, anunciaram-no em sua ressurreição. Tudo porque ele é o Cristo. Tudo porque ele escolheu fazer tudo isso por uma raça indigna, manchada de pecado. Porque ele escolheu expressar o seu inexprimível amor de modo tão misterioso e maravilhoso, e derramá-lo sobre sua criação desobediente. Os anjos sabem o que nós facilmente esquecemos. O Senhor Jesus Cristo merece sempre e para sempre a exaltação mais elevada. E, como o Clarke afirmou, se os anjos, que podem apenas observar o amor redentor, mas nunca experimentá-lo, exaltam Cristo por sua misericórdia, quanto mais a adoração devida ao Salvador deveria vir dos corações e sentimento dos homens e mulheres que receberam esta graça. Que possamos, com corações agradecidos, nos juntar à exaltação do nascimento de Cristo, o presente glorioso de Deus para nós.